Vou colocando aqui na tela o material, gente. Deixa eu ver mais alguém que queira entrar. Então, o pessoal está entrando. Então, aqui, gente, nós aqui, então, temos essa situação aqui oblíqua, tá? Então, fizemos lá no comecinho aquela imagem torácica e abdominal, certo? A imagem intacta, sem o paciente fazer perfil, fazer oblíqua, enfim. Depois, quando vai ser aplicado o contrastado, aí sim é que nós vamos obliquar a paciente, seja ortostática ou seja decúbito, certo? E vamos ter um momento em que nós vamos fazer obliquado em AP e vamos fazer em PA. Vamos fazer a pessoa de frente para a mesa, como está aí, e vamos fazer de frente para o tubo, certo? Então, são duas maneiras da gente conseguir ver o contrastado. Se caso o radiologista está junto e num AP, num antero posterior, paciente de frente para o tubo, conseguir ver o contrastado descendo, ok. Logo a gente consegue agilizar e consegue verificar exatamente o que tem que ser feito. Então, para-se o exame, já está aparecendo de repente uma patologia. Nós temos, aqui só repetiu. Nós temos também, de outra forma, como posicionar a pessoa, ou a paciente, com a coluna totalmente ereta, também tem como verificar. Às vezes tem que ver como que o alimento está descendo ou não, como o contraste está trabalhando ou não. Então, por alguma vez, a gente vai ter que obliquar um pouco mais ou um pouco menos. E vamos flexionar a perna, o joelho, só quando estiver deitada. Vejam que aqui a paciente não está segurando o copo, está mais flexionado o ombro dela, tentando levantar um pouquinho mais os arcos costais. Ou seja, o canal, o tubo esofágico automaticamente levanta também. Então, a gente consegue fazer com que o copo, né, ela está com a cabeça um pouco inclinada, o copo automaticamente vai fazer com que desça mais diretamente o alimento, o bário, o gel, né? Então, são várias formas que a gente consegue tentar fazer o contrastado descer mais rápido. Qual é a ideia? Não ficar com o paciente exposto muito tempo a uma sala de exame. Então, a gente tenta ver qual o posicionamento mais adequado. Então, pode acontecer da gente não fazer todos esses posicionamentos. Aqui também, a esofagografia lateral esquerda e direita, nós podemos fazer também esse posicionamento aqui. Nós vamos aqui obliquar ela, deitada um pouquinho mais reta só, ela está obliquada, mas, na verdade, com os peitorais. Ela está mais, ao invés de inclinada inicialmente na região torácica, ela está inclinada mais com a cabeça e com o ombro. Então, se tenta também, tá? Mas aqui nós temos uma situação de uma AP e PA. Se fizerem ortostase, vai ser em último caso. Aqui sempre se faz deitada, porque simplesmente vai ser a região torácica ali que vai pegar o início do esôfago. Vejam que tem um desvio aí do contrastado. Aqui é o slide 24. Então, aqui a gente tem um desviozinho do contrastado, aonde pode apresentar, de repente, alguma inflamaçãozinha inicial de estreitamento esofágico que venha a complicar o processo digestivo, né? Mas consegue passar o alimento. Mas, às vezes, é um início de algum mal-estar que o paciente apresenta. Falei hoje aqui no início da aula em azia, né? Pode, às vezes, o paciente ter uma azia, pode ter um iniciozinho de alguma situação gástrica que vem estar complicando a passagem do alimento do esôfago para o fígado para triturar, né? Então, são maneiras que se encontram de fazer um contrastado. Não é difícil, pessoal. A gente pode fazer o teste depois lá no laboratório, quando a gente for ter técnicas radiológicas. Mas o que a gente não vê em contrastado dentro do nosso laboratório é um contrastado descendo, porque a gente não tem, nas escolas, nenhuma escola vai trabalhar
com um bário descendo num paciente, que seria o aluno, para mostrar o exame. Então, alguns de vocês, sim, talvez até numa visita de campo consigam assistir, ou depois na transição de estágio. Então, pode acontecer, eu tenho colegas de faculdade que nunca viram um trânsito contrastado. Assim como eu participei de bloco cirúrgico, eu tive colegas que não participaram de blocos cirúrgicos, mas eles conheceram áreas da radiologia que eu não atuei. Então, isso às vezes também faz a diferença de um trabalho e outro, né? Prof, só voltando um pouquinho antes, você falou que o paciente pode tomar todo o contraste uma vez só. Ele vai, Fernando Escobar, ingerir devagar, né? Mas eu já vi. Então, assim, vai muito do trato que nós vamos dar ao nosso paciente. Ele vai, sim, eu quis dizer ali, não ingerir com uma colher, ou com uma tipo de uma conchinha, ou ele vai simplesmente ser ofertado para ele o copinho diretamente, onde ele vai, sim, ingerir tudo. E aí vai descendo. Só que isso muito vai depender, gente, do estado da pessoa. Tem gente que a gente vai dar um gole ali e não vai conseguir descer, que é onde a gente vai até forçar para fazer o exame. Então, vai depender muito do estado clínico do nosso paciente, né? Que pode vir a prejudicar mais ou menos. Então, vai depender muito. Nós temos algumas técnicas apropriadas que a gente consegue, inclusive, enxergar as vértebras. Essa imagem aqui, eu vou dizer para vocês que ela está com bastante MAS, essa escuridão toda aqui. Podia ter usado um regime de MAS um pouquinho menor, né, no protocolo, e a gente consegue ajustar na fluoroscopia, porque a gente está fazendo o exame e vendo o paciente ali na tela. Então, a gente consegue, sim, visualizar bem. Eu usaria um pouquinho menos de MAS, ou usaria um pouquinho mais de KV e conseguiria ver, inclusive, as costelas. A gente consegue ver se não tem um outro processo inflamatório junto aí com o esôfago, porque lembrem bem, tem momentos que o paciente vai respirar, né, e expirar. Por quê? Porque pode afetar o hilo pulmonar. E aí, realmente, como temos a traqueia, o paciente pode até pensar que tem uma regurgitação, um problema esofágico, e o problema está no respiratório. Às vezes, a investigação mostra uma outra patologia que não se espera. E aí, nós temos também a incidência opcional, também que pode fazer ou não, depende de cada caso, né? Para verificar, principalmente, o caso aqui da última imagem do exame, que é o hilo pulmonar e a coluna torácica, se estão com desvio ou não. Então, vejam que nesse caso aqui, os membros superiores do paciente, eles não podem sobrepor ao esôfago. Então, olhem o braço dela, olhem o ombro e o braço. Não pode ficar muito mais alto. A gente acaba, então, fazendo com que o paciente se movimente mais inclinado na bacia, deitamos com o travesseiro ali e conseguimos ver obliquamente exatamente a região que vai mostrar o hilo pulmonar junto com a coluna torácica, se tem um processo inflamatório ou não. Aí não tem processo inflamatório, porque o contraste está descendo. O que tem ali é vagarosamente, mínima coisa, que também há um desvio. Vejam que uma região está um pouquinho mais dilatada e outra não. Só que para o médico verificar isso aqui melhor, ele tem que deixar o contraste descer todo ele. No momento que se deixa o contraste descer todo ele, a gente consegue ver bem se realmente tem um processo ou não, como a gente vem falando desde segunda-feira. Se caso fosse parar ali na região do hilo pulmonar, na região torácica, né? O que aconteceria? A gente já saberia que teria um processo inflamatório aí. Gente, processo inflamatório é o processo que vai ter púrito, vai ter pus e geralmente vai ter sangue. Mas uma coisa que pode acontecer é não aparecer nem mesmo uma ressonância, e aí na ressonância o médico pegar uma imagem focada de uma região assim, que não tem púrito, que não tem sangue, mas que está volumosa, inchada, está aumentando. Então é porque o processo inflamatório só não foi prejudicado ainda com alguma perfuração. E aí sim está internamente afetando
com fístulas. Começa feridinhas, mas sem púritos e sem sangue. Então, aí sim, numa focada de ressonância, obviamente com vários cortes tomográficos, é possível trabalhar melhor. Até por causa do gadolínio, ele tem uma força maior contrastada, ele trabalha melhor na nitidez, né? É um pouquinho diferente. Alguma dúvida, gente? Porque eu vou falando. Estão conseguindo entender? Por enquanto, sim, prof. Por enquanto, sim. Dá para compreender o assunto. Sim. Alguém que... Tô achando tranquilo. Pode falar. Alguém tem pergunta? Prof, eu tenho 2 perguntas, tá? O raio-x, a esterossalpingografia, é usado qual o contraste nela? Nós podemos usar o iodo. Pode falar. Tá. E o Primovist, ele se enquadra, prof, em qual ali dos contrastes? No iodado, no gadolínio ou em qual no bário? Porque ele não se enquadra em nenhum deles, né? Na verdade, a gente utiliza ele como iodado. Só que assim, ó, nem sempre precisa usar o contraste. Podemos fazer o exame sem contraste. Podemos iniciar ele sem contraste e se houver algum processo de estreitamento ou dilatação de algum canal, a gente daí vai aplicar um iodado. Aí sim. Só que tem hospitais que não querem trabalhar com iodo. E aí trabalham com um modo de contraste não iodado, que a gente chama negativo. Então, assim, tem hospitais também que trabalham com duplo contraste. Eles utilizam um contraste iodado, que é um pouquinho mais forte, vai contrastar melhor. E tem o negativo, só que o negativo, gente, sempre lembrando, tem um momento que eu falei aí hoje à noite até, que a imagem ela fica mais opaca, que a gente chama de radiopaco. E aí nem sempre define tão bem. E aí qual é o risco que se corre? Desse paciente ter que fazer um outro tipo de exame e ter os seus gastos, quando muitas vezes o leigo lá fora não entende por que fazer diversos exames. Na verdade, o exame diagnóstico de imagem, que a gente diria assim, é o diagnóstico de imagem verdadeiro e investigativo, seria a ressonância e atomo, porque aí realmente é uma investigação de cortes tomográficos. Eu diria assim para vocês, não sei se vai existir um outro equipamento, né? As fábricas, os fabricantes, pelo menos lá na IMEX, eles não comentam assim de ter novos equipamentos de tomo. E nós lá nós somos concorrentes com a Siemens, que é em Joinville, e a IMEX é em São José. Mas assim, em reuniões, inclusive agora online e tudo mais, o que se fala? Que não vai ter a princípio novos fabricantes. Eles sabem todas as concorrências. Alemanha, Estados Unidos, do primeiro ao quinto de informação. Eles têm todas as informações de concorrência. Mas o que acontece? Hoje, com o tomógrafo mais simples que tiver, de 60, 80 canais de força, junto aos detectores trabalhando, a gente sabe que se consegue definir muito bem uma situação, tanto de estero como de esofágico, de esofágico, né? Então, assim, normalmente podemos começar, sim, sem o uso do contraste, e se precisar, eu diria, assim, que o mais indicativo, para não judiar muito de uma pessoa que esteja com processo mais inflamatório, alguma coisa que vem persistindo mais no organismo, e se tenha muitas dúvidas, que a gente sabe que tem uma patologia ali, mas tem que definir qual é a patologia. Eu diria assim, se não for fazer uma ressonância, então fazer um duplo contraste, judiar menos a pessoa, com um contraste um pouquinho mais forte e um contraste negativo. Só que aí eu repito para vocês, tem profissional que é instruído, não é que ele queira fazer, ele é instruído a fazer o radiopaco com menos contraste negativo, no caso, né? Com as imagens mais escurinhas, e aí é que vem, às vezes, a dúvida e o paciente tem que ir lá igual fazer outro exame. Então, tem algum... Oi? O olfato específico, ele é usado somente na resto de abdômen superior? Sim, sim. Só que assim, ó, dentro da experiência dos meios de contraste, dos hospitais, que nem eu falei para vocês, né? A maioria de vocês não vai atuar nos meios de contraste. Quem trabalhar aqui na região quase não vai encontrar nada. Agora, quem trabalhar em Porto Alegre vai ter, tipo,
de 45 hospitais de Porto Alegre, eu vou dizer para vocês que 10 trabalham com meio de contraste. A maioria realmente vai para tomografia e ressonância. Mas nós temos que saber, né, o Conselho de Radiologia nos permite e nos exige que a gente tenha esse conhecimento, porque existem equipamentos sendo usados ainda e grandes pesquisas, né? Tem pessoas que realmente conseguem descobrir pelo meio de contraste. Tudo silencioso. Eu disse que vocês não estão com cara de que amanhã é sexta-feira. Eu dou aula sábado o dia todo. Amanhã eu estou em aula. É que tem que estudar, né, prof? Daí tá todo mundo concentrado. É. Estamos tudo apavorados. Também. Não, mas é que realmente, eu vou dizer para vocês assim, quando vocês botar a mão na massa, né? Eu tenho alunos aí estagiando que estão felizes da vida, que tinham medo e coisa e tal, e depois se começa a se identificar com o equipamento, com o supervisor, começa a conhecer a rotina, né? Se apaixona até, não teme mais. E a gente não tem o que temer, né, pessoal? É um aprendizado. Na verdade, é um aprendizado a vida inteira, porque as tecnologias, elas vêm, não é que vai ter novos equipamentos, mas a tecnologia é um equipamento que tem mais potência, outro que tem menos. Alguns equipamentos que exigem um pouquinho mais de conhecimento, outros nem tanto, e trabalham da mesma forma, produzindo imagens, mas a gente tem que ter coragem e seguir, né? Se um consegue, todos conseguem. Nós estávamos ontem com 25 alunos divididos no laboratório, e aí eu fui para outra sala com negatoscópio, e aí eu ainda disse para a turma, se vocês sabem anatomia, sabem o que tem que colimar a região correta, tamanho do filme, e conhecer depois a identificação do equipamento, quanto se usa mais, KV, MAS, que são os regimes que a gente utiliza, a gente aprende e não vai errar. O que a gente vai temer, talvez, muito mais depois do que a própria técnica que a gente tem que fazer, é não ter um paciente aí morrendo, convulsionando, passando mal na frente da gente. Às vezes essa responsabilidade passa a ser uma preocupação maior, mas a gente tira de letra, é uma questão de costume, de hábito, né? Quem estuda na área da saúde é corajoso, eu sempre digo que tem muita coisa para aprender, a gente tem que cada vez mais ser perseverante e vencer. E com certeza vocês têm isso, né? Essa garra, ela vem, senão vocês já tinham parado no meio do caminho, ou talvez no início, como muitos param. Nós temos alunos que desistem para sempre, mas nós temos alunos que ficam lá 1 ano afastado e voltam. Isso não é aqui em Novo Hamburgo, isso não é em Porto Alegre, isso é em qualquer outra instituição. Todo professor tem histórias para contar, e acontece mesmo. Assim como eu falei essa semana para vocês, que eu acho que foi para a turma de vocês que eu falei, um momento, às vezes a gente repete para outra turma também, de pessoas que vão bem, gabaritam uma prova, e que quando chega na hora da prática, enxerga lá o laboratório, isso aqui não tem a ver comigo. E morre de medo. E fez as melhores provas, fez as melhores técnicas no laboratório. E na hora lá vai temer. E isso tem que ser trabalhado com cada um de nós. Hoje, pessoal, dentro das instituições, existem treinamentos. Grande maioria das instituições prepara, inclusive, em treinamentos, alguns estágios. Tem estagiário que, às vezes, é um pouquinho mais feliz, porque ele é treinado junto com a equipe do hospital. Treinamento desde psicológico, assistencial, atendimentos com o ser humano, uma série de coisas. Hoje o profissional ele tem que ser cada vez mais capacitado e preparado, né? E para essas questões hoje, junto ao Covid, inclusive, o controle de infecção e tudo mais, uso de EPIs, a gente vai ter que trabalhar exatamente como exige, né? Mas acontece. Então, a gente fica bem contente, assim, com algumas coisas, porque tem aluno que realmente vai com garra do começo ao fim e depois vai para as técnicas radiológicas dentro do estágio e vai pegando. É um aprendizado que vocês vão ter lá. Ninguém vai chegar lá sabendo totalmente, né? Mas eu tenho certeza que vocês vencem. Se eu conseguir, vocês vão conseguir. Não tem essa de que, prof, dá aula e acha que é fácil, não. Todo mundo, na verdade, passa trabalho. Todo mundo, em algum momento, vai pegar um paciente lá e vai se esconder num banheiro e vai chorar. Outro dia vai sorrir porque conseguiu fazer todas as técnicas sem errar. E é assim que a gente vai vencendo, tá? O Robson tá deixando mensagens aí.
para a turma. Mas a turma TR3 deu muita motivação para mim continuar com a união que formamos por causa do Covid. Pois é. Não é fácil. Mas, graças a Deus, vencendo, né? E parabéns para todos aqui, né? Eu acho que todos aqui têm tudo para vencer. Tá, pessoal? Eu vou agora buscar minha filha no Hospital de Campo Bom, também fazendo estágio. E aí, depois eu volto. E aí, eu vou colocar já o vídeo lá no Zoom para vocês. Para não ficar para amanhã. E daí, de repente, amanhã de manhã, amanhã de meio-dia. Aí começa a minha correria e eu não consigo. E aí, vamos tocar. Todo mundo tem que vencer. Descansem e depois estudem de novo amanhã. Tá? Boa noite. Lembrando assim, ó. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Coloquei, então, a atividade lá. E essa atividade, a atividade que vocês tiveram essa semana, vai ser para segunda. A atividade de hoje vai ser para quarta, dia 2. Tá? Sim. Então, um beijinho no Tá ombro bom. para vocês. Beijo. Boa noite. Tchau. Beijo, boa Boa noite.